ficou mais fácil para você interagir com a rádio. Cultura, a cada dia mais conectada contigo. Cultura. Lojas Lebes informa a hora certa. 12h33. O programa a seguir é uma produção independente. Fique ligado. Está entrando no ar o programa Horinhas com Deus, um programa da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, sob responsabilidade das paróquias São João de Canguçu, Emanuel da Solidez, Cristo Redentor do Faxinal e São Paulo de Capão Bonito. Que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Boa tarde, queridos ouvintes do programa Horinhas com Deus. É uma alegria muito grande estarmos mais uma vez juntos neste sábado para o momento da nossa devoção, da nossa meditação na Palavra de Deus e também para os avisos das nossas paróquias e congregações. Hoje quem vos fala, pastor Carlos Henrique Weirich. Saudamos aqueles que nos escutam pela rádio, também aqueles que nos veem pelo Facebook aqui da Rádio Cultura. Aos sábados estamos refletindo ainda neste pequeno livreto, né, sobre moldados por Deus, lembrando que Deus é o oleiro, nós somos como vasos em suas mãos, como barro que ele transforma em vasos para utilizar para a sua honra e para a sua glória. Lembrando que tudo que Deus faz na nossa vida é para o nosso bem, assim como o oleiro molda o barro, cuida do vaso, também para que possa ser usado. Assim, Deus também quer trabalhar conosco. Quero começar compartilhando com vocês o texto de Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 18, que diz assim: Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Assim também, o Espírito Santo vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras humanas, pede a Deus em nosso favor. E Deus que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Pois sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou, de acordo com o seu plano.
Todas as coisas cooperam para o bem. Tudo que Deus faz está de acordo com o seu plano para que tenhamos glória e vida eterna no céu. Estudando esse livreto, Moldados por Deus, nós podemos ver então como Deus nos usa, nos escolhendo, trabalhando em nós, muitas vezes por meio das aflições e dos sofrimentos, para nos moldar a imagem de Cristo, para que possamos aqui carregar esta glória de Deus, o seu evangelho, e levar isso para mais pessoas. Assim como o vaso ou barro precisa ser escolhido, separado, trabalhado, até colocado então, como vimos na semana passada, sobre o torno do oleiro para então formar o barro. Assim Deus também vai trabalhando conosco. E aí nós lembramos que o vaso de barro ele só pode ser usado depois que é levado ao forno para ser cozido. Depois que passa então pelo torno do oleiro, o vaso ele precisa ser colocado no forno para passar por um período de cozimento para então poder ser preparado. No decorrer da cozedura, então diz a nossa devoção, a nossa reflexão, então no decorrer da cozedura é que se nota claramente a paciência do oleiro. Se a temperatura sobe de repente, algum vaso pode arrebentar e estragar toda a fornada. Portanto, é importante que o oleiro ele vá aquecendo o forno devagar, olhando para aquilo que está acontecendo ali com aqueles vasos que já foram moldados no barro e agora então colocados dentro do forno. Também Deus parece muitas vezes conduzir os seus filhos pouco a pouco à forja da vida. Então pode acontecer, se não, pode acontecer que não resistamos às tentações da fase inicial na nossa vida espiritual, muito menos às novas circunstâncias em que nos encontramos. Deus também precisa nos trabalhar pouco a pouco. Precisa de muita dedicação durante a fase do cozimento, da mesma dedicação da qual o apóstolo Paulo escreve lá em Tessalonicenses. Todavia nos tornamos carinhosos e cuidadosos, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. E mesmo assim, muitas vezes, acontece que algum vaso explode e estraga todo o trabalho que tinha começado tão bem. Por isso o oleiro cuida de modo muito especial quando o vaso está lá dentro do forno. Assim também Deus está nos cuidando. E o que acontece? Durante o cozimento, então, o vaso de barro, ele encolhe e perde peso. À medida que a cozedura avança, o vaso continua a encolher-se até certo ponto. Ao mesmo tempo, o fogo provoca certas transformações no interior da estrutura argilosa do objeto. Finalmente, a temperatura alta dos elementos contidos no barro fundem-se. Então, a temperatura de 1350 a 1400 graus, ocorre uma certa reação química. E assim nasce a porcelana, que é a mais dura matéria feita, então, pelo homem. Durante a primeira cozedura, a estrutura do objeto torna-se mais homogênea e, ao mesmo tempo em que diminui de tamanho. Também o cristão cresce somente quando diminui. Como diz João, é necessário que ele cresça e eu diminua. Podemos crescer apenas na graça de Deus. E Pedro nos exorta quando diz, na sua segunda carta, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça significa reconhecer cada vez mais que somos pecadores. Esse sentimento aprofunda-se quando Jesus se aproxima, então, de cada um de nós. A Bíblia diz acerca de Moisés. Moisés era o homem mais manso, o mais manso de todos os homens que havia sobre a terra. Ele era grande, porque era pequeno aos seus próprios olhos. Deus conduz os seus filhos pelas tribulações e pelas aflições, a fim de que se tornem mais humildes. Assim, então, depois de ter passado pelo fogo, o vaso está pronto para ser usado. Assim também Deus nos coloca muitas vezes em situações
para que possamos ser forjados, possamos ser transformados para que Ele possa nos usar para a sua glória, para seu louvor, para que por meio de nós, muitas outras pessoas então sejam também conduzidas à vida eterna. Deixemos Deus nos trabalhar. E como diz o texto de Romanos lido no início, nós sabemos que os sofrimentos que temos durante a nossa vida aqui não podem ser comparados de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Falamos com o nosso Deus em oração. Deus de toda graça, poder e misericórdia, chegamos diante de Ti agradecidos, porque Tu trabalha em nós. Tu vai nos transformando de terra, areia, que não tem grande serventia, nos molda, nos transforma em barro, nos transforma em vasos úteis para o Teu serviço aqui no mundo. Que possamos sempre lembrar que precisamos diminuir a nós mesmos, reconhecendo os nossos pecados e deixar Cristo encher a nossa vida, para que possamos ser luz neste mundo e brilhar para muitas pessoas, não para a nossa própria glória, mas para a Tua glória. Que o Espírito Santo possa trabalhar em nós a cada dia para que isso seja possível. Querido bondoso Deus, cuida de cada um de nós, das nossas famílias, esteja sempre ao nosso lado, lembrando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Passamos agora então para os avisos que temos das nossas paróquias. Lembrando da paróquia Emanuel, neste sábado então, dia 8 de junho, casamento na Congregação Redentor de Solidez. Casamento então na Congregação Redentor de Solidez dos jovens Jéssica Chervinsky e Matheus Reichoff. No domingo, dia 9, então, culto na Congregação Trindade do Alto Alegre, às 9 horas. A programação da paróquia Cristo Redentor, então, para este sábado e domingo. Sábado, culto na Congregação São Mateus do Pantanoso, às 17 horas. E também culto na Congregação Trindade do Faxinal, às 19 horas. Amanhã, no domingo, então, culto na Congregação São Pedro da Florida 1, às 9 horas, com batizado. O pastor pede para lembrar que as ofertas dos cultos deste final de semana são para Pense Nisso. A programação aqui da paróquia São João de Canguçu, para este sábado e domingo, lembramos que hoje haverá, na parte agora da tarde, então, festa junina, ali na Igreja da Figueira, a partir das 14 horas. Culto na Coxilha dos Piegas, às 14 horas. Também haverá um momento da escolinha dominical às 14 horas e depois as crianças também serão liberadas para aproveitarem a festinha junina. Às 14h30 tem escolinha dominical na Igreja da Cruz. Às 17 horas temos culto na Glória. Às 18 horas, casamento de Franciele Curtis e Maicon Amaral na Lagoa dos Pereira. E às 19 horas, culto na Igreja da Cruz. Amanhã, domingo, culto às 9 horas no Paço do Valadão, com oferta especial para o projeto do distrito. E também culto às 9 horas na Congregação São João, com recepção da turma de instrução de adultos e também ação de graças pelo passamento de Zelda Tim Getsky. Também queremos lembrar que na próxima terça-feira, dia 11 de junho, nós teremos então na Congregação São João do Herval, a partir das 15 horas, o Conselho Distrital, onde são reunidas as lideranças então do Distrito Sul 2, então para conversarmos e falarmos sobre os nossos projetos, sobre as nossas atividades. Então, Conselho Distrital na próxima terça-feira, a partir das 15 horas, lá na Congregação São João do Herval. São esses os nossos avisos, que Deus abençoe e fortaleça a cada um de vocês, na graça e na paz do Salvador Jesus. E que possamos aproveitar o momento de final de semana, quando temos os cultos nas nossas congregações, para ir à casa de Deus, para ir até o oleiro, para que Ele possa trabalhar, para que Ele possa nos cuidar. E a gente também levar do culto a certeza de que Ele continua nos cuidando durante todos os dias da nossa semana, todos os dias da nossa vida. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos vocês. Amém.
se não tiver amor, é tudo em vão. O amor que falo é aquele que Jesus, de braços abertos, falou: amai o inimigo como vos amei. O amor que vem da fé no Salvador traz felicidade e paz, que serão companhias em todo o seu viver. Neste mundo cheio de maldade, vamos semear a compreensão, pois mais valioso do que tudo é o amor. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Este foi o programa Horinhas com Deus. Agradecemos a sua audiência e convidamos você a estar conosco no próximo programa. Que Deus o abençoe ricamente.